Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu tô dando boa noite, mas você pode estar vendo isso bom dia, boa tarde, né? Isso vai depender de você e do momento que você quiser ver esse vídeo. Mas eu tô aqui pra falar com vocês da revisional de aluguel. Eu já tinha comentado um pouquinho sobre ela no Instagram, num vídeo curto, e eu disse que eu falaria um pouquinho melhor sobre ele aqui no canal do YouTube. E estou eu aqui nesse domingo gravando vídeo pra você sobre a revisional de aluguel. Por que eu tô trazendo esse tema aqui? Semana passada a gente falou sobre a necessidade de renegociar os contratos, principalmente os contratos de locação. E eu acho que a revisional de aluguel vem nessa mesma linha, né? No Covid a gente tem passado por uma situação extrema. E aí as pessoas se perguntam se cabe a revisional de aluguel, em que momento que ela cabe. E a gente tem visto no ordenamento várias ações com cunho de revisional de aluguel, mas que na verdade não seguem os requisitos previstos em lei para a aplicação da revisional de aluguel. Então eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a revisional, quais seriam esses requisitos e qual a minha opinião sobre a possibilidade ou não de utilização da revisional de aluguel nesses casos. Para ser sincera, eu acredito que a gente está passando por um momento limite, né? Uma situação limite. A gente aplica totalmente, no caso que a gente está passando, a teoria da imprevisão. A gente não tinha como prever isso, não tinha. Essa situação impactou a todos, nesse caso específico da locação, a locador e locatário. É muito raro quem não tenha sido atingido efetivamente por essa pandemia, economicamente falando, né? Então a gente está dentro de uma situação que nos permitiria talvez a aplicação de forma analógica ou a ampliação do entendimento em relação à aplicação dessa ação, porque senão a gente engessa demais a ação, não acaba atingindo o objetivo dela, ainda mais nesse momento específico, e prejudica as pessoas envolvidas. Tudo bem que dentro do direito privado a gente tem muito latente, a gente tem muito visível essa questão de que as partes devem pactuar, as partes devem acordar e o Estado tenta se envolver o mínimo possível. Menor intervenção do Estado. É como se você tivesse autonomia. A sua autonomia privada vale mais do que a intervenção do Estado. Mas em alguns casos a gente sabe muito bem que por mais que você queira renegociar, você queira conversar, você queira chegar em algum lugar, você não consegue. E aí nesses momentos você precisa utilizar da força estatal ou da análise de um terceiro estranho à parte, que nesse caso a gente chama de juiz, para avaliar a situação e dar um parecer sobre o que deve ou não deve ser feito, tá? Mas primeiro de tudo, pra gente começar a falar da revisional, eu tô aqui com um livrinho, tá? Sobre a lei de locação, a lei do inquilinato, 8.245 de 91, e eu vou ler 2 artigos para vocês que tem a ver com a ação revisional. O primeiro deles é o artigo 19, que ele diz assim: não havendo acordo, o locador ou o locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço do mercado. O que isso quer dizer? A gente tem que prestar atenção aqui em várias coisas nesse artigo, tá? Não havendo acordo, aí a gente parte daquele princípio que as partes devem tentar negociar, que foi o vídeo passado que eu falei pra vocês. As partes devem tentar negociar. Em caso de não conseguir negociar, do locador e locatário não conseguirem, num diálogo, estabelecer as novas diretrizes do contrato de locação, aí sim caberia supostamente essa ação revisional. Mas calma que tem mais alguns requisitos. O locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou acordo anteriormente realizado. O que ele quer dizer com isso? Se o contrato tem 3 anos, você tentou negociar, não conseguiu, e vocês não chegaram num denominador comum, aí você quer a revisional de aluguel, ok, você pode fazer. Caso você tenha passado 3 anos, ou caso você já tenha negociado, tenha feito um acordo com o locador, e vocês tenham chegado a um denominador comum e tenham começado tenham modificado o contrato, tenham começado a fazer esse novo termo, você tem que esperar 3 anos para entrar com a revisional de aluguel. Ou seja, o seu contrato ou o seu acordo tem que estar vigente ao longo de 3 anos. Passados 3 anos, você pode ajuizar essa revisional de aluguel. Mas qual é a função dessa revisional de aluguel? A gente tem que entender que a revisional de aluguel, ela não está ligada ao fato da sua hipossuficiência. Não está ligada ao fato do locador ou locatário estarem com problema financeiro, estarem economicamente mal. Isso não tem a ver com isso. Tem a ver com o mercado. O que isso quer dizer? O valor mercadológico do imóvel.
Se o imóvel, por acaso, sofreu alguma variação grande nesse período, ou seja, sofreu uma valorização ou uma redução de preço que seja considerável e que supostamente afetaria no contrato, aí sim você pode entrar com essa revisional de aluguel. É muito importante perceber isso. E aí vem a grande questão, gente, que eu trouxe aqui pra vocês. 3 anos. 3 anos é um tempo muito grande. E se a gente for parar pra pensar, muitos contratos começaram a viger, no caso agora da pandemia, viger ano passado. A gente não tem como falar em 3 anos. Não há possibilidade de a gente dizer que os contratos tem esse prazo todo. E também não há como a gente dizer que não foram impactados pela pandemia. E não há, na minha humilde opinião, obviamente que dentro do direito existem outras formas de pensar, outros doutrinadores pensam diferente, obviamente, mas não há como dizer que essa pandemia não afetou o mercado imobiliário. Não tem como dizer isso. Obviamente que afetou. Obviamente que o mercado imobiliário teve uma queda. Os valores tiveram uma queda. Então, necessariamente, o valor de locação vai ser afetado também. Então, aí a gente cabe perceber que existem os requisitos. Muito provavelmente, você tentou um acordo e não conseguiu. E muito provavelmente, você teve afetado, né, o valor do imóvel por conta do mercado mesmo. O mercado, de uma forma geral, foi atingida. Então, nós temos os 2 requisitos dos 3 que são necessários para ajuizar uma revisional de aluguel. E aí a dúvida é essa: caberia ajuizar uma revisional de aluguel mesmo sem os 3 anos, que são o prazo previsto no artigo 19 da lei? E foi isso que eu comentei com vocês antes. Eu acho que se a gente engessar demais, ainda mais numa situação limite como que a gente está vivendo, a gente vai acabar não atingindo a intenção e a real intenção do legislador ao fazer a lei, né? Vamos lá, aí tem outra lei aqui, outro artigo que eu vou ler pra vocês, que também é sobre a revisional de aluguel, tá? É o artigo 68 da lei. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: 1. Além dos requisitos exigidos pelos artigos 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida. 2. Inciso 2. Ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório que será devido desde a citação, nos seguintes moldes. Em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% do pedido. B. Em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Inciso 3. Sem prejuízo da contestação e até audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto. Inciso 4. Na audiência de conciliação, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, determinará a realização de perícia, se necessária, designando desde logo audiência de instrução e julgamento. 5. O pedido de revisão previsto no inciso 3 desse artigo interrompe o prazo para interposição de recurso contra a decisão que fixa o aluguel provisório. Parágrafo 1º. Não caberá ação revisional na pendência de prazo para desocupação do imóvel, ou quando tenha sido este estipulado amigável ou judicialmente. Parágrafo 2º. No curso da ação de revisão, o aluguel provisório será reajustado na periodicidade pactuada ou na fixada em lei. Então, gente, a gente deixa aqui já é uma questão mais processual, né? Já fica claro que é processual. A gente tem que perceber o seguinte: a gente tem 2 opções, né? Caso o locador ou locatário ajuizem a ação, a gente vê que liminarmente o juiz pode decidir qual vai ser o valor de aluguel a ser pago, tá? Com base no que foi informado nas petições, só que ele bota um limite de 80%, tanto no caso do locador quanto no caso do locatário. E tem algumas coisas aqui que eu acho importante pontuar, tá? Primeiro de tudo, ao designar a audiência de conciliação, o juiz poderá fixar, né, liminarmente, esse caso que eu falei do aluguel, ele pode decidir a priori um valor antes de avaliar como um todo. E outra coisa que eu percebi é que na audiência de conciliação,
ele vai tentar fazer com que as partes se entendam, tentar fazer com que as partes cheguem no denominador comum. E aí, de novo, a gente traz aquela questão da autonomia, da vontade privada. E nesse caso, a tutela e jurisdicional sempre vai ser no sentido de tentar um acordo. Por quê? Porque as partes dentro do direito privado, elas têm que se relacionar, elas têm que tentar um denominador comum, elas têm que tentar um acordo. Elas têm que tentar isso. Então, assim, a partir do momento que você não consegue, aí sim o juiz vai passar para uma avaliação mais pontual do caso. E aí Aí ele fala sobre a questão de até perícia. E como é que seria essa perícia? Como é que funcionaria isso? A gente vai avaliar o mercado, gente. É essa a questão. Como o artigo lá 19 estava falando, a questão principal é o fato do mercado. Se o mercado foi afetado, se o mercado foi atingido e se efetivamente houve uma variação no valor do imóvel em relação ao mercado. E quem pode fazer essa avaliação? Quem pode fazer essa avaliação é a perícia. A perícia vai ser feita a partir de avaliação de flutuantes de valor do imóvel. Se esse imóvel teve uma valorização ou teve uma desvalorização em função do mercado como um todo. Isso é muito importante a gente perceber, tá? E aí eu volto de novo a falar pra vocês que não vale e não é eficiente só a parte ter tido algum prejuízo econômico ou ter tido alguma melhoria financeira na vida e achar que quer o imóvel livre, achar que pode cobrar mais nele, esperar mais tempo por um locatário no caso, e aí ajuizar essa revisional para que o locatário saia. Isso não é válido, gente. Tem que ter uma conjuntura, tem que ter fatores, tem que ser comprovado judicialmente que houve essa variação no mercado imobiliário, tá? É bem importante a gente pontuar isso aqui. Aqui eles falam sobre o dever de renegociação, que eu já falei com vocês no último vídeo, e vê lá, eu vou deixar até o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, desse link, dessa questão de renegociação. A gente traz aqui a renegociação como uma boa-fé, e todos os contratos são regidos pela boa-fé, sabe? Então, na verdade, você deveria, no mínimo, escutar a parte, escutar o que o outro tem a dizer para ver se cabe e se faz sentido dentro de tudo que a gente está vivenciando. E não só nesse momento de pandemia, eu digo em todos os momentos da nossa vida. A gente pode escutar o outro para ver se faz sentido o que ele está falando. Até porque a boa-fé contratual, ela traz pra gente outros requisitos e outras obrigações que são implícitas, que já ficam claras. A questão de você ser justo, de você ser parceiro no sentido contratual, de você informar, entendeu? E todos esses deveres vêm inseridos dentro da boa-fé contratual e já ficou bem claro pra gente isso ao longo de vários anos e de várias aplicações do direito nesse sentido, né? Vamos lá. E aí, outro ponto que ele bota aqui, eu tô seguindo o livro porque fica mais fácil pra gente conversar, tá? Ele bota aqui a questão de o principal requisito é o temporal. 3 anos. 3 anos do momento de celebração do contrato ou 3 anos do último acordo que foi celebrado. E aí a gente pensa que nesse caso do Covid, isso pode ser aplicado ou não pode ser aplicado? Essa é a grande dúvida, tá? Que eu trago aqui pra vocês. Vocês podem deixar os seus comentários aqui embaixo, que eu vou gostar muito de saber o que vocês acham. Mas, assim, de uma forma geral, se a gente não tivesse essa questão pandêmica, se a gente não tivesse essa questão limite e totalmente fora do que a gente está acostumado, a gente trataria isso de forma objetiva e clara. O artigo é claro, ele diz que há necessidade do cumprimento dos 3 anos, ou seja, sem os 3 anos, a gente não pode ajuizar a sessão revisional de aluguel. E aí a gente pensa assim, mas doutora, se for 2 anos e meio, se for... Não tem, tá, gente? Não tem isso. Aqui fica bem claro que o contrato tem que estar vigente por 3 anos. Tá? 3 anos, tá? Bem claro. Outras coisas que a gente pensa assim, ó. Como é que o locador e o locatário conseguem expor para o juiz que efetivamente houve essa variação no mercado? Eu acho que isso também é claro, a gente consegue provas efetivas da flutuação dos valores de mercado. Você pode pedir até uma avaliação de um corretor, que eles conseguem fazer essa avaliação. E se precisar de perícia, muito provavelmente precisará, vai ser designado um perito judicial para fazer isso. Mas assim, como quesito de prova,
é válido que você bote uma avaliação. Outro ponto, mostrar um desequilíbrio contratual. O fato de que o locatário tá pagando muito pouco, ou o fato de que o locador tá recebendo muito mais do que o mercado pede. Então, assim, demonstrar esse desequilíbrio contratual, mostrar que o contrato não está mais equilibrado, que não tem mais sentido aquele valor estipulado, tá? É muito importante a gente pontuar que os valores definidos como novo valor, eles são válidos desde a citação. Isso tá no artigo, né? Tá bem claro no artigo aqui, que é desde a citação. Então, mesmo que seja definido, vamos supor, foi definido um valor liminar, né? Inicialmente definido pelo juiz. E aí a pessoa vai pagando aquele valor, o locatário vai pagando aquele valor que foi definido. E aí saiu uma sentença, saiu a decisão. Essa decisão vai desde a citação. Ou seja, os valores, a diferença de valores vão ter que ser reequilibradas. Se você deu a mais ou se você deu a menos, isso vai ser pontuado e vai ser reequilibrado de acordo com o que acontecer e com a decisão que tomar. Outro ponto, quem são as partes legítimas para figurar numa revisional de aluguel? Locador e locatário. Um ponto que a gente precisa deixar bem claro aqui, gente. Locador não é só o proprietário, tá? Locador é quem tem a posse, quem transmite essa posse. A locação, ela trabalha o quê? A posse direta do bem. Então, quem te transferir essa posse direta do bem para você usar do bem, vai ser o locador, entendeu? Ele sim pode figurar e ele sim é parte legítima dessa ação para atuar como legitimidade ativa ou legitimidade passiva, como autor ou réu, dependendo de quem está pedindo essa revisão de aluguel. Então é bem importante a gente saber que o locador nem sempre é o proprietário do imóvel. Pode ser como pode não ser, tá? Em caso de subrrogação do contrato de locação, quem vai ser o legítimo? Quem foi subrrogado. O que é essa subrrogação? Quando você passa o contrato para outra pessoa, tá? Quando o contrato está sendo, a priori, foi celebrado por tal pessoa e aí, em determinado momento, passou para outra pessoa. Com todas as notificações, com todo o aceite, tanto de uma parte quanto de outra. Quando esse contrato é subrrogado, quem vai ser legítimo para figurar como legítimo ativo ou passivo vai ser o subrrogado, tá? É bem importante a gente pontuar isso. E no caso de subrrogação, ele não vai interferir nessa questão de acordo, porque a gente fala que desde o contrato vigente ou desde o último acordo tem que ter 3 anos. Não importa, essa questão de ter subrrogado ou não ter subrrogado não interfere nessa contagem de prazo. Só que o contrato tem que estar sendo seguido, o valor aplicado tem que estar sendo seguido ao longo desses 3 anos. É importante a gente saber disso, tá? Eu acho que esses são os pontos mais importantes. Um ponto que a gente pode pontuar aqui, que talvez fique uma dúvida, é sobre o fiador. Se esse contrato... Aí vamos lá. Dentro do contrato de locação, a gente tem formas de garantia. Essas formas de garantia estão previstas no artigo 37. Se a forma do contrato, se a forma de garantia estipulada no contrato for o fiador, qual é a diferença nessa questão da ação revisional? Já é entendimento, tá, do STJ que caso o fiador não figure na negociação ou nem na ação e não saiba dos novos termos do contrato de locação, ele não pode ser acionado e cobrado por algo que ele não concordou ou não participou. Então, a partir do momento que você entra com uma ação contra o seu locatário, querendo aumentar o valor do aluguel, e esse fiador não é notificado, não participa, ele não tem como ser acionado posteriormente por um valor superior ou sobejado se ele não estava presente e se ele não soube dessa ação. É muito importante saber isso, tá, gente? Porque o fiador, ele tem que estar congruente, ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo, dos valores, porque ele não pode se responsabilizar por algo que ele não anuiu, né? Porque para ele ser fiador, ele está anuindo. É como se ele estivesse confirmando a possibilidade desse locatário de alugar o imóvel e caso o locatário não o faça, quem fará será o fiador. Porque a gente tem que botar na nossa cabeça que o fiador, ele não dá uma garantia real. Ele não dá um imóvel como garantia, ele dá uma garantia pessoal. Caso o locatário não exerça, não faça, não cumpra as suas obrigações contratuais, quem irá cumprir é o fiador no lugar desse locatário. Então, nada mais justo que caso você faça uma ação pedindo um sobejamento, um valor a mais dessa locação, que esse fiador também esteja ciente, também faça parte também
tenha noção do que está acontecendo. Caso contrário, futuramente ele não poderá ser acionado em caso de não cumprimento dos deveres obrigacionais advindos dessa locação. Gente, eu acho que é isso, assim. Esses pra mim foram os pontos mais importantes para falar da revisional de aluguel. Acho uma ação muito interessante. Acho que agora, nessa questão de pandemia, vai dar muito pano pra manga, vai dar muita coisa. A gente vai ter muitas discussões em relação a isso, sobre o cabimento ou não da revisional de aluguel, por conta desse prazo de 3 anos, muito claro, do artigo 19 da Lei 8.245. E aí a gente vai continuar conversando sobre isso e a gente vai continuar tentando entender um pouco melhor se isso vai ter validade ou se não vai ter, se a gente vai aplicar esse prazo ou se não vai. Vamos ver como é que os juristas vão se apresentar nesse sentido e como é que a própria jurisprudência vai tratar o tema, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!